2020 é um ano muito importante. As eleições municipais podem ser uma grande chave para mudanças estruturais em torno do direito à cidade. Pensando nisso, o Instituto de Arquitetos do Brasil na Paraíba, o IABPB, apresenta uma série de entrevistas com as candidaturas às prefeituras de João Pessoa e Campina Grande. Transporte, Mobilidade, saneamento, meio ambiente, saúde, segurança e combate às desigualdades. Quais são as propostas para todos esses temas? Eleições 2020. É hora de dar voz à agenda urbana e fortalecer o poder local. Olá, o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba, está entrevistando candidatos e candidatas às prefeituras das cidades de João Pessoa e Campina Grande. Hoje, o Candidaturas Debatem a Cidade recebe Ricardo Coutinho, do PSB. Eu sou Aida Pontes, faço parte da diretoria do IABPB e irei mediar o debate hoje. As entrevistas com os candidatos e candidatas estão sendo gravadas e ficarão disponíveis no nosso site e nas nossas redes sociais ao longo da primeira semana de novembro de 2020. A ordem de transmissão dos vídeos será definida de acordo com o sorteio a ser realizado após a confirmação de todos os participantes. Todas as candidaturas foram consideradas e receberam o convite. Esta entrevista está estruturada da seguinte forma: a gente tem um primeiro bloco de 3 minutos para a apresentação do candidato, o segundo bloco de 3 minutos para a pergunta de cada um dos temas, que são o tema 1, territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. Tema 2, territórios da preservação ambiental. Tema 3, habitação social e complexos territoriais. E tema 4, mobilidade e uso do solo. As perguntas foram enviadas através de um Google Forms, disponibilizado anteriormente através de nosso site e de nossas redes. Imprimimos e colocando dentro das caixas que estão ali atrás, e elas serão sorteadas ao longo da entrevista. O terceiro bloco são 3 minutos para as considerações finais do candidato. Ricardo Coutinho, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Podemos dar início com o primeiro bloco, só aguardar o cronômetro e você terá 3 minutos para a sua apresentação inicial. Obrigada. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Acho que conversar sobre a cidade é o que eu mais tenho feito ao longo da minha vida, desde antes de ser vereador, mais dos movimentos sociais, né, na luta junto ao Fórum de Reforma Urbana, aos movimentos de moradia, depois como vereador, depois como deputado, eu nunca perdi esse vínculo, e depois como prefeito dessa cidade, onde eu fui o responsável, na prática, pela implantação, particularmente do Instituto Solo Criado, né, da outorga onerosa, e do plano diretor como um todo, porque o plano diretor, apesar de ter sido aprovado em 92, e os vetos discutidos e derrubados em 93, eu já era vereador, esse plano diretor, ele passou todo esse tempo sem aplicação básica, né? E nós, na prefeitura, né, começamos a estabelecer essa lógica que é fundamental. É preciso criar um caminho de desenvolvimento. Quando uma cidade perde esse caminho, ou não considera esse caminho, o que é que acontece, né? A cidade se desonera. É o que a gente está vendo hoje aqui em João Pessoa. Uma cidade que extrapolou os seus limites, uma cidade que ficou praticamente toda desregulamentada, que não tem políticas públicas que pensem não só no presente, mas principalmente no futuro. O meu compromisso, né, sempre foi e continua sendo exatamente lutar por uma cidade que seja inclusiva socialmente, mais do que nunca. É preciso criar condições, capacidade para poder fazer com que o município se envolva, né, para construir inclusão social, particularmente com a fome, particularmente com uma melhor educação, uma educação de qualidade, né? E uma cidade democrática. Eu quero trazer, nos primeiros 3 meses de governo, uma conferência da cidade, uma conferência democrática da cidade. Eu quero pautar não só o plano diretor, mas pautar a aplicação dos outros instrumentos de gestão urbana que ainda não foram disponibilizados, né? E isso é fundamental. E quero criar um grande fórum chamado João Pessoa 2040, para que a gente não apenas pense no presente, mas projete essa cidade daqui a 20 anos. Se não fizermos isso, a cidade vai ficar completamente estrangulada. E uma cidade que dialogue com a sustentabilidade. Isso é fundamental, né? Eu quero
entre várias propostas, eu quero olhar aqui para João Pessoa, substituir a matriz energética da iluminação pública, colocar a fazenda de energia solar, diminuir a taxa de iluminação pública. Eu quero fazer um amplo programa, um profundo programa de reciclagem de resíduos sólidos. Tinha na minha época de prefeito e aí acabaram. Enfim, eu quero contribuir para que João Pessoa volte a ser uma cidade de todos e para todos. Obrigada, Ricardo, pela sua resposta. Passamos agora ao segundo bloco, que é perguntas sobre os temas, né? Primeiro vamos ao tema 1, que é territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. Esse tema trata de respeito, investimento e preservação de territórios de povos tradicionais, como terras indígenas, territórios quilombolas e de atividades culturais em áreas urbanas, além de explorar as diversas abordagens da participação das pessoas na construção das cidades, desde as arenas institucionais e suas limitações e fragilidades, e outras formas de participação e debate com os coletivos urbanos. Eu vou pegar aqui para sortear uma pergunta. Temos a pergunta de número 2. O Centro Histórico de João Pessoa é o terceiro mais antigo do Brasil, e hoje se configura como uma das áreas urbanas mais bem servidas de infraestrutura da cidade. Porém, o uso residencial é pouco predominante, por falta de incentivos públicos. O candidato tem propostas para a inserção e ou incentivo à habitação, especialmente de interesse social, no centro histórico da capital. Vamos só aguardar o cronômetro. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Eu tenho uma das honras que eu trago nessa caminhada, né, foi ter sido o prefeito que fez o discurso lá no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional pelo tombamento, tanto da barreira do Cabo Branco como do próprio centro histórico. Naquela época você sentia claramente que a cidade se pertencia, a autoestima muito grande, e o centro histórico pertencia efetivamente a todos. Nós fizemos várias intervenções no seu entorno, né? Por exemplo, o Ponte Sem Réis, o Largo do Erário, sabe, a gente buscou fazer com que a ocupação cultural, que era fundamental e que é fundamental, precisa voltar, né? Então, eu penso que o centro histórico precisa ser uma zona especial de interesse cultural. Vamos trabalhar nessa linha, criar essa zona e, ao mesmo tempo, ter a condição de promover a habitação, e particularmente existe um foco ali dentro que é o Porto do Capim. Não dá certo essa história de achar que comunidades tradicionais, pessoas que estão há 70, 100 anos, famílias que estão há 100 anos, elas de uma hora para outra serão despejadas para um local 30, 40 quilômetros longe de onde elas moravam. Isso nunca deu certo e nem vai dar certo, né? A minha experiência com Terra do Nunca, no Roger, com a própria Paulo Afonso, dentro da Mata do Buraquinho, que nós construímos o Monte Cassino, é outra, não é? Então, a habitação, apesar de ser uma política nacional, e precisa se considerar isso, né, ela naturalmente deve exigir uma reocupação desse espaço. Eu quero reocupar o centro histórico também com um polo de conhecimento, incentivos, quer dizer, retirar impostos municipais de qualquer estrutura da área cultural e da área de conhecimento, think tanks, né, tecnologia, enfim, incentivar isso naquela área para que o centro histórico possa, na verdade, respirar, né? Como você disse, nós temos uma área com toda a infraestrutura, uma área central e que precisa ser cuidada, precisa ser estimulada a sua ocupação. Nenhum centro histórico resiste se não houver a devida ocupação, seja principalmente de habitação, mas também comercial. A minha lógica dentro do centro histórico é exatamente essa, mas a ocupação, penso eu, ela precisa ser também cultural e também comercial ou produtora do conhecimento, né? Essa caminhada ela não é fácil, evidentemente, mas eu quero reabrir ou reativar, dessa vez do município, a oficina escola, né, para que a gente possa trabalhar essas questões relacionadas às fachadas, a recuperação de prédios, né? Tem muita coisa lá que está quase que desabando. Enfim, é um compromisso meu dentro de todo esse esforço de reabilitação da cidade de João Pessoa. Obrigada. Passamos agora ao segundo tema, territórios de preservação ambiental, né? Esse tema trata da nova agenda urbana
e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e as áreas de proteção permanente em áreas urbanas das regiões de florestas e da preservação das bacias hidrográficas, né? Vou sortear aqui a pergunta deste tema. Pergunta de número 4. Qual a sua proposta de possíveis soluções para as questões ambientais, como lixo orgânico, resíduos de modo geral, saúde pública e preservação das bacias hidrográficas? Vamos aguardar o cronômetro. Pronto, candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Olha só, são temas naturalmente muito amplos, né? O lixo orgânico é preciso que ele seja tratado. Nós temos um aterro sanitário. Infelizmente, poucas cidades no Brasil têm, muitas cidades faltam, né, aterros ou qualquer uma outra forma de tratamento, mas eu queria começar essa resposta exatamente pela saúde pública, né? É preciso olhar para a saúde com outra lógica. Eu sempre disse que saúde e educação, elas nunca, o problema delas não é falta de dinheiro. Uma cidade como João Pessoa, com 2 bilhões e 700 e 800 milhões de reais de orçamento anual, é uma cidade com potencial muito maior do que o próprio estado, porque as suas despesas são bem diferenciadas e menores, né? Ou seja, você não tem como dizer que uma cidade como essa, ela não tem capacidade de estruturar um sistema de saúde, dentro da atenção primária à saúde como algo prioritário, até mesmo por conta da pandemia. Nós estamos perdendo para a pandemia no Brasil e aqui também, porque nós não temos uma lógica de embate na pandemia, na transmissão do vírus nas comunidades, né? Se achou que bastava ter leito hospitalar, que essa coisa passaria. Não passa. Então, eu vou criar brigadas de saúde com médico, enfermeiro e agente de saúde, volantes. Eu quero no mínimo 30 aqui dentro para poder identificar focos, tratar das pessoas, isolar as pessoas. Ao mesmo tempo, eu quero cuidar dessa coisa da fila de exames e de cirurgia eletiva, né? Eu vou dar um jeito nisso, tenho capacidade de fazer isso, tenho conhecimento para poder fazer isso. Com relação além da atenção primária no terceiro turno, em alguns PSFs em cada um dos distritos. Muita gente que trabalha durante o dia não consegue ter acompanhamento da sua saúde, né? Vou fazer essa questão, que é fundamental, e quero reduzir muito a mortalidade materna, que é uma vergonha, né? Não é uma vergonha. Vou criar um programa de acompanhamento, sabe, qualificado, tecnologicamente falando, do início da gestação até a criança entrar na rede escolar, seja numa creche, seja na escola, né? Com relação às nossas bacias, e eu queria acrescentar a questão da Ponta do Cabo Branco, eu vou rever todo aquele projeto. Eu tenho que ter um estudo de impacto ambiental e tenho que tratar das verdadeiras causas, que são aberturas nos arrecifes, tanto no Seixas como na antiga Praça de Iemanjá. Essa coisa é fundamental. Além, claro, de um amplo programa que a prefeitura sozinha não tem capacidade de fazer, que ajude a recuperar as bacias hidrográficas. Se você não tiver o foco na habitação e no tratamento de esgoto, não será possível pensar nas nossas bacias hidrográficas. Maravilha. Obrigada pela resposta. Passamos agora ao tema 3, que é habitação social e complexos territoriais. Esse tema trata das principais abordagens. Suas principais abordagens são habitação de interesse social, urbanização de favelas e ocupações informais, segurança pública, geração de emprego e renda e investimentos em infraestrutura. É um tema que teve, inclusive, mais perguntas do que os outros. As pessoas se interessam bastante por eles, aparentemente. Eu sorteei a pergunta número 9. As ocupações informais têm crescido de maneira desenfreada e desordenada. Qual a sua proposta para que essa população menos favorecida tenha acesso à moradia, educação e emprego? Vamos aguardar o cronômetro aparecer. Pronto, candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Olha só, João Pessoa, de certa forma, ela sofreu um golpe que já tem um certo tempo, que é a não aplicação dos instrumentos de gestão urbana, né? E, ao mesmo tempo, recentemente, teve um outro dissabor extremamente ruim, perigoso, antipopular,
que foi a retirada do Fundurb da obrigatoriedade de aplicação desses recursos nas zonas especiais de interesse social. A minha primeira ação vai ser voltar, né, o Fundurb exclusivamente para as ZEIs. Sem ter esse foco, não há sentido de se cobrar outorga onerosa. A outorga onerosa tem que ser para compensar uma cidade que teve um investimento público, né, compensar naquela outra cidade que ainda não teve o investimento público. Essa é uma questão que me parece fundamental. Segundo, regularização fundiária. Eu tenho andado por aí, Paratibe, pelo Aratu, pelo Iraque, pelo Irã, ou seja, essa cidade ela saiu do controle. Eu lembro que quando eu assumi a prefeitura de João Pessoa em 2005, nós tínhamos 17 acampamentos de sem-tetos, né? Pessoas que moravam embaixo de lona e tal. Nós trabalhamos através do Conjunto Gervásio Maia para ser um empreendimento para essa população. Eu saí em 2010 ainda, não havia mais nenhum acampamento de sem-teto. Todos eles resolvidos, e resolvidos com habitação e com habitabilidade, com a escola, com creche, com praça, com todos os programas sociais circulando por lá. Ou seja, hoje, quando você dá conta, essa cidade fugiu do controle. Então, eu acho que a primeira coisa é ter a capacidade de regularizar, né? Aquilo que é a área do Estado, eu vou procurar o Estado, a Prefeitura paga a regularização, mas a gente precisa regularizar. A outra questão é ter a capacidade também de substituir casas de taipa por casas de alvenaria. Eu fiz mais de 4.000 casas que eram de taipas, a gente derrubava no mesmo local, para não mandar ninguém para outro canto, construir a casa de alvenaria. Esse era um programa federal e estadual. Eu quero retomar isso, naturalmente, hoje só com o município, né? Então, essa é uma proposta ousada, porque a política de habitação, como vocês sabem, ela depende muito do governo federal, sempre foi assim. Nós rompemos com isso com Cidade Madura, que é uma habitação para idosos, né? E rompemos com isso, e vou romper com isso também, com relação às casas de taipa que quero transformar em alvenaria. Mas o grande desafio é a regularização fundiária, o grande desafio é colocar o Estado, o poder público, dentro dessas comunidades, em saúde, em educação e com creches. Eu tenho uma compreensão muito clara disso, senão não poderia falar em cidade inclusiva. Obrigada, candidato, pela resposta. Passamos agora ao último tema desse segundo bloco, que é mobilidade urbana e uso do solo. Esse tema trata da distribuição da ocupação do espaço urbano, a aproximação da moradia com o trabalho, mobilidade urbana, uso social e o acesso à terra urbana, densidade urbana e a promoção da qualidade de vida nas áreas urbanizadas. Pergunta de número 8, temos então: o espraiamento de João Pessoa tem feito com que as distâncias entre moradia e oportunidade de trabalho estejam cada vez maiores para a periferia. Qual a sua proposta para reduzir a distância geográfica e social entre a população periférica e trabalho, e como você pretende abordar a vacância de imóveis no centro e a demanda por moradia? Vamos esperar o cronômetro aparecer pronto. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Na verdade, a demanda por moradia eu já tratei de certa forma atrás, né, em relação ao centro e ao centro histórico, mas a gente tem várias questões que envolvem esse espraiamento da cidade, né? A cidade bateu na divisa com o Conde, bateu, já estava no Rio Sanhauá, já estava também no Oceano Atlântico e também lá em Cabedelo, ou seja, a cidade ela chegou ao seu limite, né? Eu penso que é preciso meio que estimular a aproximação dos negócios, motivadores e geradores de empregos para os bairros, né? Eu quero determinar em algumas áreas que ainda vão ser definidas, eu quero determinar naturalmente um desconto de ISS para que a gente possa estimular a ocupação de determinadas áreas por investimentos novos, né? Essa é uma coisa que é importante. Segundo, reformular todo esse plano de transporte. Ninguém pode perder tanto tempo pegando o transporte,
né, e o ônibus, por exemplo, transporte coletivo, para poder chegar ao seu destino. As pessoas perdem muito tempo, né, pegam o seu tempo que podia ficar com a família, tem que acordar mais cedo, chega mais tarde, enfim. E olhe que, infelizmente, eu digo infelizmente, eu que estou aqui falando com vocês, sou responsável por todos os investimentos em mobilidade urbana nos últimos 20 anos dentro dessa cidade, seja 5 anos como prefeito, seja 8 anos como governador. Todos os investimentos em mobilidade urbana passaram pelas nossas mãos no comando dessas administrações. E quero também legar para essa cidade, no mínimo, um projeto, né, de aplicação de veículos sobre trilhos. Eu não diria a concretização, porque isso depende de recursos e, imagino eu, recursos estrangeiros, recursos de financiamento. O Brasil está fora dessa rota, infelizmente, em função do governo federal atual, mas isso vai mudar para frente, né? Mas eu quero trabalhar um plano que essa cidade possa entrar nessa lógica, porque essa é a lógica fundamental. Não dá para a gente achar que vai ter espaço para tanto carro, que vai ter espaço para uma frota de 400 ônibus, que toda ela se dirige para a Lagoa, para o centro da cidade. É algo irracional tudo isso. Além de estimular as outras formas, né, de mobilidade, particularmente ciclovias, porque elas são fundamentais. Então, olhar para a cidade que se espalhou, ela não vai mais voltar ao que era, né? É preciso regularizar isso lá, é preciso aproximar o emprego lá e é preciso tornar o transporte coletivo, e sempre coletivo, muito mais rápido, e a vivência nesses locais, uma vivência de dignidade para com as famílias das pessoas. Obrigada. Chegamos ao terceiro e último bloco da nossa entrevista, né? Eu gostaria de pedir ao candidato que fizesse suas considerações finais em 3 minutos. Aguardar o cronômetro. Pronto, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Eu tenho impressão de que essa eleição é muito importante para as cidades brasileiras, né? Não só pela conjuntura política extremamente desafiadora, ninguém imaginaria que o Brasil estivesse numa situação como essa, que está perante o mundo, mas também em função da nossa cidade, de João Pessoa. João Pessoa deixou de respirar os ares da inclusão democrática, né? O meu compromisso, com a experiência que eu tenho, com a caminhada que eu fiz, né? E é por isso que eu sou tão atacado, porque eu fiz uma caminhada diferente aqui dentro dessa cidade, dentro desse estado, né? Eu olhei muito para as comunidades tradicionais, eu quebrei esse ciclo vicioso que existia anteriormente, onde o dinheiro parece que só se via aos antigos donos do dinheiro. O dinheiro não era democratizado com o povo. Nos meus governos, se você observar bem, as coisas funcionaram muito melhor, né? Seja na saúde, seja na educação. Eu fui o governante que implantei o ensino integral aqui dentro, eu fui o governante que coloquei as escolas técnicas, né? Eu fui o governante que criei 1.495 leitos, aumentei 4 vezes o número de leitos de UTI. Muita gente fica se perguntando, mas é porque a pandemia não veio forte aqui e tal, mas não veio forte na estrutura hospitalar, porque nós trabalhamos antes, quando nem pandemia existia. Então, é em função dessa experiência, dessa caminhada e dessa visão política, porque nós pensamos diferentes, os candidatos pensam diferentes. Você tem candidato que vai defender o fim da outorga onerosa como se fosse a coisa mais bacana que ele está dizendo, que ele descobriu, ou seja, ele está sendo injusto e cruel com a população, né? Tem candidato que pretende, no íntimo, congelar o plano diretor, né? Fazer com que ele saia do script. Eu quero pegar essa cidade que seja inclusiva, como eu disse, democrática, e trazê-la de volta. Eu quero, com 3 meses, uma conferência da cidade. Eu quero juntar todo mundo, o IAB, o Fórum da Reforma Urbana, os movimentos de moradia. Eu quero que venha todo mundo para dentro, porque esse problema da cidade hoje não é um problema do prefeito, é um problema da sociedade, porque se a gente não consegue avançar na resolução, essa sociedade vai gerar muita barbárie, né? Essa cidade vai gerar muita barbárie. Essa barbárie já está na presença dos estados paralelos. E eu acho que, mais do que nunca, é preciso mudar o olhar da administração, o olhar da política. Eu creio que eu acumulo isso, mais do que os demais candidatos, sem nenhum demérito para ninguém, apenas na parte política que eu estou dizendo. E estou à disposição para poder retomar,
né, uma caminhada e fazer com que essa cidade vença os seus desafios, que são enormes, e possa olhar para o futuro, possa fazer no presente e olhar para o futuro. Esse precisa ser o destino da cidade de João Pessoa e do seu povo. Muito obrigada, Ricardo Coutinho, de coração, em nome do IAB, eu, Aida, gostaria de agradecer a sua participação aqui nos Candidaturas Debatem a Cidade, nosso evento, e a gente queria convidar a todos para acompanhar as entrevistas com todas as candidaturas, tanto de João Pessoa quanto em Campina, e acompanhar, seguir, acompanhar tanto o IABPB quanto o BR Cidades.